Você tem que pensar em todo o contexto histórico e social que levou aquilo dali. E aí, como você reverte todo um fator cultural que resultou naquilo. Sim. Porque, vamos lá, o moleque, ele tá no tráfico e ele, muitas das vezes, ganha menos do que ele ganharia como trabalhador de carteira assinada. Menos? Menos, real, menos do que um salário mínimo. Só que ele é alguém. Ele é reconhecido. Ele é reconhecido. Uhum. Ele manda na favela. Ele vai pegar as meninas que ele não teria condição de pegar como trabalhador. Se ele fosse o certinho. Ao ponto de eu já ouvir de um moleque que a gente prendeu. Algum tempo depois ele tava na rua. 6 meses depois ele já tava na rua de novo. E a gente... fulano tá solto já. E às vezes a gente aborda porque o cara é solto e na sequência... Assim que ele foi solto, já berra um outro de mandado de prisão contra ele. Então ele sai, aí o juiz decreta uma nova prisão sobre ele de uma outra situação. Sim. Então ele sai, a gente aborda... Você tem que abordar de novo. Aborda de novo e ele volta pra cadeia. E isso deve ser desesperador, né? É bizarro. Isso deve ser... Eu lembro... Sem querer te interromper, segura essa história só pra eu fazer um comentário. Eu lembro uma vez, eu sou de Sorocaba, e aí eu lembro que teve um caso lá, não vou lembrar quantos anos atrás, mas na saidinha, um estuprador tava no direito lá, por bom comportamento, que eu nunca vou entender isso de bom comportamento da cadeia, que o cara faz merda aqui fora, aí porque ele não mata ninguém lá dentro, aí... Exato. Quê? Tá doido, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, ele saiu, e aí na saidinha, ele estuprou e matou uma menina. Então, cara, eu fico imaginando assim, não só a família dessa nova vítima, mas da outra. É tipo assim, caralho, já fez comigo, mas ninguém tinha que passar por isso. Foi uma luta pra conseguir prender essa pessoa. E aí, numa nova oportunidade, outra família está passando por aquilo que a gente tá passando. Eu fico imaginando a loucura que deve ser pra vocês, assim, meu Deus, quantas vezes a gente vai ter que dizer que esse cara age assim pra que levem a sério, sabe? É muito doido isso. E aí, o problema desse moleque foi que ele virou pra mim e falou assim, não, chefe, tô tranquilão, virei cuzão. O termo foi esse que ele usou, virei cuzão. O que ele quis dizer? Assinei a carteira e tô trabalhando. Aí, o problema é o seguinte, beleza, a renda dele aumentou. Só que quando ele vai vendo a perspectiva de vida dele, ele vai falar assim, pô, cara, beleza, eu tô tranquilo aqui e tal, mas, pô, irmão... Eu sou um merda. Eu sou um merda. Porque o problema é que quando você leva pra esse moleque... Que loucura, né? A possibilidade de ascensão social pra ele é jogador de futebol, cantor de funk ou traficante. Se você pergunta pra ele, pô, cara, você pode ser juiz. Você vai lá, faz um vestibular, entra na faculdade. Existem esses caminhos, mas o problema é que ele sequer sabe que existe esse caminho. E é mais demorado. E é muito mais demorado. É custoso. Tem menos oportunidade. A pessoa tem que se esforçar 3 vezes mais, custoso. E aí ele vê... E aí algumas pessoas falam assim, era falta de oportunidade. Não, cara. Não era falta de oportunidade, porque os pais trabalhavam. Ele teve um exemplo em casa. Pai trabalhador, mãe trabalhadora, só que ele olhou e falou assim, eu não quero passar 30, 40 anos igual meu pai, cara, trabalhando essa carga. O problema é que ninguém falou pra ele que existe um caminho diferente. Entendeu? Que existe um caminho diferente. Então, não é por dinheiro. Porque ele não ia conseguir se sustentar. Porque a família... Você chega na casa desse moleque e os pais falam assim, cara, eu fiz de tudo por ele. Eu queria pagar a escola, tentei pagar cursinho e tal. E esse moleque não quis. É isso que eu ia falar. Muitos vídeos assim na internet. Eu entendo quando o moleque ele nasceu de um casal de cracudo na rua. Ele já nasceu debaixo de uma marquise. Os pais viciados. Esse moleque, ele realmente nasceu... Zero conceito de nada. Agora, o cara que tá na favela traficando, ele, em geral, ele teve um bom exemplo de pai e mãe. Que ele vê o trabalhador comum como um demérito. Isso aí. O problema é que é um demérito. Entendeu? E essa construção... Aí, como é que você vai desfazer isso? Aí você pega funk... A nossa educação não foi feita pra gente se dar bem. Não, a gente tava falando disso outro dia com a Yas, que a gente tava falando... De novo, outro parênteses, tá? Mas é que a gente... Muitos parênteses aqui na conversa. Normal. A gente tava falando sobre abrir empresa e como a gente não aprende isso na escola. Tudo o que é... Tipo assim, você começou a se dar bem um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Não tô falando de milionário. Eu tô falando que você começou a se dar bem um pouquinho. Seu negocinho começou a dar certo. É tanta dor de cabeça... É tanta burocracia que você nem entende o que tá acontecendo. A gente foi atropelada por um caminhão no fim do ano de informação, que a gente ficou assim, é o quê? Sabe? Porque você começou a dar certo o seu projeto, começou a dar certo. Já vem, dá-lhe bordoada. E de coisas que você nunca ouviu falar. Nunca. Não tem na escola olha,
Pra ser empresário, como é que funciona? Pra você abrir um negócio, como é que é? O que você faz? Pra você tá com o imposto em dia, pra você não ficar devendo pra receber. A gente quer fazer certo. Às vezes você faz errado e nem é na maldade. Às vezes a gente fica se perguntando, tá tudo bem lá? Você resolveu? Cris, como é que tá o seu? Yas, como é que tá o seu? É isso mesmo? Fecha o negócio, a gente veio. A Yas fechou o imposto de renda, ela veio. É assim, né? Era só isso? O meu foi assim falaram também. que tava certo, tipo. E eu achei muito fácil, porque eu assustei. Tudo é tão difícil, eu achei fácil. Porque isso, às vezes, você nem quer errar. Mas você é levado ao erro de uma forma porque é tanto coisa que você nunca ouviu falar. Então, isso que eu tava falando, assim, a gente não é feito pra dar certo. Não. Porque quando você começa a dar certo, é só paulada na tua cabeça. E assim, a coisa tão... E aí a gente tem 2 aspectos. A gente tem que mostrar pro cara que tem uma oportunidade e, por outro lado, a gente tem que reprimir, literalmente reprimir certos comportamentos, músicas que vão valorizar uma cultura marginal. E aí a gente entra também no conflito com liberdade de imprensa, com liberdade de opinião, de expressão. Porque vão falar que é censura. Porque vai falar que é censura. Mas uma coisa, quando você para estudar, por exemplo, a história do hip hop, você tinha uma guerra de gangues acontecendo muito intensa nos Estados Unidos e nego se matando. Aí vem um DJ lá e fala assim, meu irmão, tu quer mostrar que tu é melhor do que o cara? Mostra dançando. Porque pra fazer esses movimentos aqui, tu tem que ser mais rápido, tu tem que ser mais forte e tal. Então você vai mostrar pro cara que você ganha dançando. Você se ligou? Aí por isso que tem esse negócio no hip hop, do cara pegar e fazer a batalha, de dançar ali e terminar assim. Tipo, de como se fosse um confronto. Um duelo. Mas é porque era um duelo entre gangues que aí saiu da porradaria pra dança. Sim. Isso foi uma desconstrução social que foi acontecendo ali para tentar acabar com essas guerras. E aí o grafite, ele era uma marcação de território, exemplo do que é uma pichação hoje, e aos poucos ele foi se tornando uma forma de contar a história daquela comunidade. Então foi um movimento cultural que tirou da violência para o bem. O que a gente viveu no Brasil com o funk foi no sentido contrário. Quando você pega o rap do Silva, ele pede, por favor, autoridade, nós queremos viver, não podemos mais ir na praça porque é muita violência, não sei o quê. Aí você tem o rap do Silva, que, pedindo ajuda e tal, denunciando a realidade da favela e tal, eu só quero ser feliz. Depois você vem com o rap das armas. Morro do Dendê é ruim de invadir e tal, nem é a DRE, a gente vai tacar bala de polícia, os amigos escoltando o caveirão. E aí, olha como é que o negócio foi no sentido contrário. Você entendeu? Quando você pega a guerra de gangues nos Estados Unidos, houve todo um movimento contrário para tentar transformar a cultura, para combater essa criminalidade. Aqui no Brasil, a cultura, ela vem cada vez mais entrando num nível intelectual baixo. Lá eles colocaram cultura na criminalidade, aqui a gente colocou criminalidade na cultura. Exato. Entendeu? Ao ponto de você ter músicas que exaltam a ideia do cara morrer numa guerra contra o Estado. Morrer, como é que é? O dono do ouro da prata é Jesus, ninguém leva nada da terra, o salário do pecado é a morte, morrer como homem é o preço da guerra. Aí, mais na sequência da música, ele vai falar assim, nós deixa a família bem, porque a gente deixa um dinheiro pra ele, e as novinhas com saudade. É um negócio assim. Então, assim, a música, a gente tem funks que vão incentivando esse comportamento marginal. Aí, no mesmo caminho, a gente pode pensar na questão da sexualização da mulher. Porque a sexualização da mulher não sei o quê. Mas aí se você bota uma música falando de cachorra, que faz, que acontece, que vai embebedar no baile, não sei o quê, tá valendo. Aí quando você critica esse comportamento, não, você tá censurando. E aí você tem que, por um lado, achar um meio termo para coibir uma criação cultural nesse sentido. E no outro sentido, você tem que mostrar para aquele cara uma oportunidade. Eu lembro que na minha época de moleque, na escola, o sonho dos meus amigos era terminar o 2º grau e trabalhar no estaleiro, que o tio dele ia colocar ele no estaleiro que ele ia ganhar R$2.500. Essa era a linha de pensamento. Eu vou terminar meus estudos e meu tio vai me colocar na empresa que ele trabalha. E eu estava tentando ser oficial da aeronáutica. Você já queria? Eu já queria. Eu passei, inclusive, fiquei 1 ano, entrei em depressão lá dentro, que é um inferno a vida num quartel militar. Nossa, eu quero saber essa história aí. Vou chegar lá. E aí, a molecada não sabia que existia essa possibilidade. Porque na cabeça, acontece que a gente tem uma visão que o negócio é hereditário, né? Você nasceu rico, você vai ser rico, e se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Esses caminhos alternativos ninguém conhece. Sim. Entendeu? Então, assim, eu botei na minha cabeça que eu queria ser militar, desde molequinho mesmo, eu queria ser militar, e você? Falei com meu pai, vamos descobrir como é que é isso aí. A gente começou a pesquisar.
E na época nem internet, Você não nada, tinha histórico isso foi... familiar? Não, meu pai era motorista de ônibus. Não foi hereditário. Não foi Não foi hereditário. hereditário. Na verdade, a situação do meu pai foi hereditária. Que meu avô era cobrador. E aí o meu pai foi o quê? Motorista. Pra trabalhar junto. Entendeu? Seguiu ali o caminho que era o nível de realidade que o meu pai tinha. Total. E aí o meu pai virou pra mim e falou assim, cara, olha só, eu tô trabalhando pra dar pra vocês o que eu não tive condição, o que o meu pai não teve condição de me dar. Então, eu quero que vocês estudem pra fornecer aos filhos de vocês algo que eu não tenho condição de dar pra vocês hoje. A gente vai tentando sempre melhorar um pouquinho, né? Isso. Ele foi me passando essa ideia. Eu passo essa ideia para meus filhos hoje. Cara, que Mas legal. tem gente que não consegue passar isso pros filhos. Fica ali na caixa, E aí né? mantém o ciclo, sabe? Aí tu vê os negócios assim, pais e filhos, desde 1910. Beleza, se tá muito bom o negócio, pô, se você é banqueiro desde 1910, tá bom, pô. Tá. Agora, se você é sapateiro numa sapateriazinha tradicional que te dá R$ 1.500 por mês, Vai prender o filho desde ali, 1910, tu vai prender teu filho ali? Sim. Dá pra esse moleque uma outra visão. E às vezes, se o pai não tem condição de dar, a gente precisa que o Estado ofereça esse mínimo. Só que aí, hoje, virou modinha empreendedorismo. O que tem de cursinho de empreendedorismo? O que tem... Cara, mas não é só empreendedorismo, porque para você empreender, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter garra, você tem que ter disposição e você tem que ter um mínimozinho de capital. Sim. É. Então, às vezes, E o concurso saber- público é uma melhor opção, mas o moleque não sabe que existe um concurso público. Ele não sabe que existe. O cara acha que a única forma de entrar nas Forças Armadas é pelo alistamento. E ninguém vai falar isso pra ele. Ninguém vai falar, não, tem prova desde soldado, fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, a oficial e você pode ser um Você pode general. prestar. Mas Miquéia, ninguém fala segura isso essa pra ele. história de